Olá, pessoal. Eu sou o professor Fernando Augusto Salles, sou professor de processo civil e nós vamos ter aqui a nossa aula de resoluções de questões da OAB de processo civil. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? E nós vamos tratar aqui de algumas questões que eu peguei dos últimos exames da OAB, que é exatamente para dar um panorama geral dessa matéria e de como a OAB tem cobrado essas questões, tá? Então, vamos seguir adiante e já vamos começar com a primeira questão, que eu chamo vocês aqui para acompanhar comigo na tela. A Livraria Sabedoria sofreu ação de execução por título extrajudicial movida pelo Banco Carvalho, em virtude da inadimplência de contrato de empréstimo. Citada, a executada não realizou o pagamento da dívida, tendo sofrido bloqueio de dinheiro depositado de instituição financeira. Com o objetivo de liberar o valor bloqueado, ofereceu em substituição à penhora fiança bancária ou o percentual de 10% do seu faturamento. Intimada, a exequente não concordou com a substituição, sob o fundamento de que a penhora em dinheiro é preferencial e não pode ser substituída por qualquer outra, fundamento que foi acolhido pela juíza da causa. Diante desses fatos, assinale a alternativa correta. Então, veja bem, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, e é preciso, principalmente para quem vai prestar pela primeira vez o exame de ordem, né? É uma tendência que a OAB vem adotando nos últimos exames de fazer questões em forma de problema, tá? Então, vocês vão encontrar isso muito, principalmente em processo civil. Não há uma pergunta curta e grossa, né? O que é isso? Qual o prazo daquilo? Né? Para que serve? Não. A OAB não tem feito isso já há algum tempo, ela tem feito problema. Então, ela narra uma situação, né? um caso, vamos dizer assim, né? Uma situação problema, e a partir daí ela quer que o aluno, o candidato, responda, né? De acordo com aquele caso, responda a alternativa correta. Isso, a gente vai chamar atenção, porque isso exige concentração, foco e atenção do aluno, né? Então, você tem que ler o problema com muita calma. Por quê? Porque é no problema que você vai encontrar subsídios para poder encontrar a resposta certa, né? Então, aquilo que era antigamente de respostas, de perguntas curtas, objetivas, direto ao ponto, foi substituído por esse modelo em que ela apresenta uma situação, problema, e você, com base nisso, tem que responder a alternativa certa, tá? Então, é isso que eu vou chamar a atenção de vocês, e a gente vai ver isso em todas as questões que nós vamos tratar aqui hoje, né? Não tem como escapar disso, não tem como escapar disso, né? É claro que isso tem um viés complicado, porque muitas vezes, né, você está tratando numa questão objetiva de um assunto subjetivo, né? Que seria bom para uma questão dissertativa, mas às vezes não é bom para uma questão objetiva. Mas tudo bem, isso faz parte do jogo, tá? O que vocês precisam prestar atenção, e isso é o mais importante, no meu ver, o mais importante, é ter foco na questão, né? Não queira responder rápido para passar para outra, para fazer rápido, para sair logo da prova. Você tem lá 5 horas para fazer a prova, gaste o tempo todo, mas leia com atenção as questões, né? Porque às vezes uma coisinha que você passa sem perceber faz diferença, né, na resposta que você vai dar, e isso muitas vezes é exatamente a diferença entre ser aprovado e não ser aprovado. Como a gente quer que vocês todos sejam aprovados, a gente quer que vocês tenham muita atenção nas questões, tá? Então, muito bem, colocando essa introdução, né, que eu acredito que muitos outros professores já falaram isso para vocês, mas nunca é demais, né, reforçar, né, porque afinal de contas nós estamos aqui caminhando para um objetivo comum, né?
Então, dito isso, vamos pegar essa questão de novo aqui, vamos voltar para essa questão, que é o que nós vamos analisar nesse primeiro momento. A questão já diz aqui, ó. A Livraria Sabedoria sofreu uma ação de execução por título extrajudicial. Nós estamos falando de processo civil. Esse dado é relevante. Ela diz, ela sofreu uma ação de execução por título extrajudicial. O que é uma ação de execução? Né? Então, assim, primeira coisa, a gente precisa saber, né? Para a gente poder responder essa pergunta. O que é, porque é o primeiro dado importante, o primeiro detalhe que nos é dado nessa questão. A Livraria Sabedoria sofreu uma ação de execução. O que é uma ação de execução? Né? Então, muito bem, só para lembrar, o Código de Processo Civil prevê apenas 2 tipos de ações. Tá? Só existe 2 tipos de ação previstas no Código de Processo Civil. Quais são essas ações? Uma ação de conhecimento, uma ação de execução. Não existe outro tipo de ação que não seja de conhecimento ou de execução, tá? Então, qualquer ação de processo civil, ou é uma ação de conhecimento, ou é uma ação de execução, tá? Qual a diferença? A ação de conhecimento, eu não tenho direito reconhecido. E eu preciso que o Poder Judiciário reconheça esse direito para, posteriormente, eu poder executar esse direito. Tá? Uma ação de execução, não. A ação de execução pressupõe que eu já tenho o direito reconhecido. E eu só preciso do Estado para que ele faça com que o devedor cumpra a obrigação reconhecida. E esse direito foi reconhecido aonde? Num título executivo extrajudicial. Tá? Um título executivo extrajudicial é um documento com previsão legal, previsto em lei, que representa uma obrigação líquida, certa e exigível. Veja, nós estamos falando de um título extrajudicial porque é um documento particular. É um documento celebrado entre particulares. Tá? E esse documento, ele tem força executiva, porque a lei atribui a ele força executiva. Então, só é título extrajudicial aquilo que a lei diz que é título extrajudicial. Tem que ter previsão legal, tem que estar previsto em lei. Tá? Se eu tenho um título extrajudicial, por exemplo, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, né? Esses são os clássicos, né? Dos títulos extrajudiciais, os títulos de crédito. Lembram dos títulos de crédito das aulas de direito empresarial? Pois é. Os títulos de crédito são eles títulos executivos extrajudiciais. Então, quando eu tenho um título extrajudicial, por exemplo, quando eu tenho um cheque, quando eu tenho uma nota promissória que não foi paga no vencimento, eu não preciso reconhecer o direito. O direito já está reconhecido nesse documento, entendeu? Então, eu não preciso levar ao conhecimento do juiz para ele dizer que eu tenho direito. Eu já tenho direito. E esse direito ele vai se refletir nesse documento, que me permite direto a execução. Muito bem. Diante dessa situação, a Livraria Sabedoria sofreu uma ação de execução por título extrajudicial movida pelo Banco Carvalho, porque ela não pagou um contrato de empréstimo. Um contrato particular é um título extrajudicial, o contrato particular, desde que assinado por 2 testemunhas. Esse contrato não foi pago. Então, ela foi executada e houve o bloqueio, nessa ação de execução, houve o bloqueio do dinheiro depositado numa instituição financeira. Na verdade, a chamada penhora, né, provavelmente a penhora online, feita nos ativos da empresa que estavam depositados num banco. A penhora em dinheiro,
efetivamente é a primeira da lista, né? Na ordem dos bens a serem penhorados, o dinheiro é o principal, porque o dinheiro tem liquidez, né? O dinheiro, você penhora, não precisa avaliar porque é dinheiro, não precisa vender porque é dinheiro, né? Então, o dinheiro é a melhor coisa que nós temos para fazer a penhora. Por isso que é o primeiro da lista, né? Primeiro que lá no CPC tem a ordem de preferência dos bens penhoráveis, dinheiro, né? E aqui o que acontece? Ela foi citada, não pagou, né? E no processo de execução, e aqui é importante a gente chamar essa atenção, né? No processo de execução, o devedor não é citado para se defender, ele é citado para cumprir a obrigação, né? No processo de execução, ele é citado para cumprir a obrigação. No caso aqui, para pagar. A executada foi citada, não pagou, ocorreu a penhora. Então, a penhora ocorreu através do bloqueio do dinheiro que foi depositado numa instituição financeira. Muito bem. O que aconteceu a partir daí? A executada vai aos autos, peticiona para o juiz e diz o seguinte: olha, você bloqueou o dinheiro que estava no banco, esse dinheiro aí é necessário para eu poder sobreviver, né, para eu poder manter as minhas operações. Então, eu quero substituir esse dinheiro por uma fiança bancária. A fiança bancária é uma garantia prestada pelo banco. É um serviço que o banco presta, né? Então, a pessoa vai ao banco, contrata esse serviço de fiança, paga uma taxa e o banco se torna o fiador dessa pessoa, vamos dizer assim, né? Isso é uma fiança bancária. Então, ele pede, olha, ou eu quero a substituição por uma fiança bancária, ou então que se bloqueie, que se penhore o percentual de 10% do meu faturamento, né? Então, quer dizer, todo mês penhora 10% do faturamento até atingir o valor total. Muito bem. Esse foi o pedido, o requerimento que ele fez para o juiz, o executado. O que o juiz fez? Intima o exequente para se manifestar, né? Então, ele diz, diga ao exequente sobre o requerimento de folhas tal. Muito bem. O exequente vem ao processo e diz que não concorda com a substituição. Ele diz, não concordo. E ele diz o quê? O fundamento é o quê? Que o dinheiro é preferencial. Então, se o dinheiro é preferencial, né, e foi bloqueado o dinheiro, está tudo ok e não tem que ser substituído por nada. O juiz, então, ao decidir, ele indefere o pedido de substituição, acolhendo o fundamento do exequente de que o dinheiro é preferencial e não poderia ser substituído. E essa é a questão, tá? Então, essa é a questão que está colocada. Diante desses fatos, assinale a alternativa correta. E a gente vai ver as alternativas que foram dadas aqui pela OAB. Alternativa A. A decisão judicial está errada, pois a penhora do faturamento é equivalente a dinheiro, sendo cabível a substituição. Veja, nós temos aqui uma questão importante. O dinheiro efetivamente é a prioridade na penhora. Tanto é que ele é o primeiro da ordem de preferência, né? Uma vez que você fez a penhora do dinheiro diretamente no banco, não justifica substituir esse dinheiro que já foi penhorado por qualquer outra forma de penhora, não é? Então, o que a gente tem que levar em conta é o seguinte: a substituição só seria cabível desde que o exequente concordasse com ela, né? Veja, o exequente é o credor, né? O exequente é aquele que tem todo o interesse na penhora. Então,
ele, para substituir a penhora em dinheiro por outro tipo de garantia, o credor deveria concordar expressamente. Então, a gente já vai partir da ideia de que a decisão está certa, tá? Então, a gente já vai automaticamente excluir as alternativas A e a alternativa C, tá? Então, aqui, a decisão está errada, pois a penhora do faturamento é equivalente a dinheiro. Penhora do faturamento não é equivalente a dinheiro. Por que não? Né? Mas o faturamento não é dinheiro? Faturamento é dinheiro, só que o faturamento é um evento futuro e incerto. E se não houver faturamento? E se a empresa não conseguir, né, vender o que ela vende, sei lá, e não conseguir faturar, não tiver dinheiro, não entrar dinheiro no faturamento? Então, eu não posso trocar o certo pelo duvidoso, tá? Então, a decisão está errada porque faturamento não é equivalente a dinheiro. Eu não posso imaginar, né? Porque, primeiro, você não aceitaria, né? Se você é o credor, você iria aceitar? De jeito nenhum. Eu não sei se a empresa vai faturar. Então, eu não posso trocar a penhora em dinheiro que já foi feito por algo futuro que é incerto, tá? A alternativa C também está errada porque fiança bancária não se equipara a dinheiro. Fiança bancária é uma garantia, tá? É uma garantia que você consegue junto ao banco. Mas não é o dinheiro, é uma garantia. Quer dizer, se eu trocar o dinheiro penhorado por uma fiança bancária e lá na frente o banco resolver discutir, eu vou ter um problema com o banco. E eu não vou ter o dinheiro. Eu estou trocando também o certo pelo duvidoso, tá? Muito bem. Então, se a gente vai entender que a decisão está correta, a gente fica com a alternativa B e com a alternativa D, tá? A alternativa B diz que a decisão judicial está correta, pois a penhora em dinheiro é prioritária e somente poderia ser substituída com a concordância do exequente. Correto, né? Falamos isso agora. A alternativa B é a correta. A alternativa D está errada porque ela diz a decisão judicial está correta, pois dinheiro, fiança bancária e penhora do faturamento são substitutíveis entre si para fins de penhora. Não, o fundamento não é esse, né? Então, não há lógica nesse fundamento para dizer que a decisão está correta, tá? Alternativa B, portanto, era a decisão correta aqui nessa questão, tá? Muito bem. Vamos seguir adiante com uma outra questão. Olha aqui. Maria promoveu uma ação de divórcio em face do seu ex-marido João, sendo que o réu foi inicialmente dado como residente na casa da sua ex-mulher, embora ali já não mais residisse. Quando da tentativa de citação, foi lavrada certidão negativa, esclarecendo que a autora informou que o réu tinha regressado a Portugal. Diante disso, João veio a ser citado por edital, a requerimento da autora. João, após transitada em julgado a sentença da ação de divórcio, teve conhecimento da ação. Diante do fato de que a autora necessariamente sabia o endereço dos familiares do requerido, na cidade onde por último residiu com ele em Portugal, e de onde era contactada telefonicamente com frequência por ele, procurou você para esclarecê-lo sobre os aspectos e efeitos da citação no processo brasileiro. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então, aqui muita atenção, porque a gente tem alguns indicadores importantes, não é? Então, a questão fala numa ação de divórcio, tá?
A ação de divórcio é ação para colocar fim à sociedade conjugal, né? O divórcio é próprio para pôr fim ao matrimônio, né? Para pôr fim ao casamento. A ação de divórcio é uma ação de conhecimento de procedimento especial, não é? E a gente sabe que existe a ação de divórcio, que é de procedimento especial de jurisdição contenciosa, e existe a ação de divórcio de procedimento especial de jurisdição voluntária, né? É contenciosa quando tem lide, quando tem litígio, é o famoso divórcio litigioso, né? E que ocorre quando não há um entendimento entre os cônjuges. O divórcio de procedimento de jurisdição voluntária é o divórcio que a gente chama de consensual. Divórcio consensual porque existe um consenso entre os cônjuges, existe um acordo, eles se entenderam sobre o divórcio. Então, eles chegaram lá, eles tiveram um acerto sobre as condições do divórcio. Então, não tem lide, não tem litígio. No caso aqui, trata-se de um divórcio litigioso, né? Então, embora não fale nada, Maria, quando ele escreve aqui, Maria promoveu uma ação de divórcio em face do seu ex-marido, então é porque ela moveu uma ação contra ele, então esse contra ele, em face dele, designa o litígio, tá? Se fosse consensual, eles teriam promovido a ação em conjunto, tá? Então, embora ela fala só ação de divórcio, essa ação de divórcio é um divórcio litigioso, tá? É um divórcio contencioso. Muito bem. O que aconteceu nessa ação de divórcio? E o que é a coisa importante? Na verdade, a coisa importante aqui nem é o divórcio, tá? Não é a ação de divórcio, mas é um detalhe dessa ação que poderia ser de qualquer outra ação. A citação, tá? O problema a questão que o problema vai trazer diz respeito à citação, tá? Olha, ele diz assim, que ela promoveu a ação de divórcio contra o seu ex-marido e informou na petição inicial que ele residia na casa dela. Eles moravam na mesma casa, o que não era verdade, né? Ela mentiu na petição inicial. Depois, quando o oficial de justiça foi lá para fazer a citação, ela falou que o réu não estava mais lá, que tinha voltado para Portugal. E, diante disso, a autora pediu a citação por edital, que pelo jeito foi deferida, aconteceu, a ação seguiu, foi decretado, deve ter sido decretado o divórcio, evidentemente, e essa decisão transitou em julgado. Mas o problema maior é que ela tinha informações sobre o endereço de onde esse réu poderia ser encontrado em Portugal. E ela omitiu isso em juízo. Tá? Esse é o... Né, quando você lê o histórico do problema, é isso que você vai encontrar, né? O problema que você vai encontrar aqui. Muito bem. Então, ele diz aqui, ó, que o João voltou de Portugal, ele ficou sabendo dessa ação, e ele te procurou para que você esclarecesse a ele sobre os aspectos e efeitos da citação no processo brasileiro. Então, esse é o ponto-chave da questão, tá? Para você poder responder às alternativas, você precisa saber sobre a citação, sobre os aspectos e os efeitos da citação no processo brasileiro. E a citação, ela é um dos pontos mais importantes do processo. A gente não pode esquecer disso, tá? A citação é um dos pontos mais importantes do processo civil brasileiro. Porque sem a citação, o processo não anda, né? Sem a citação válida, o processo não pode se desenvolver. Então, é um requisito para o desenvolvimento do processo que haja citação válida, tá? Muito bem. Então, o que nós vamos observar aqui? Nós vamos falar
sobre a citação, tá? Só que nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retorna para falar sobre a citação, tá bom? Muito bem, pessoal, então, já voltamos.